Aqui é o canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Vamos primeiro fazer uma pequena pergunta. Uma maioria liberal silenciosa na China, um evento de Big Data na China ocorrido em 11 de fevereiro de 2022, quer realmente responder essa pergunta. Tiveram nesse evento diversas pessoas ligadas ao CSIS, ou Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Center for Strategic and International Studies. Diversos mestres de Stanford e do governo americano participaram deste evento, no qual traçou um mapa sobre a China e o liberalismo. CSIS, todos esses mestres reunidos para responder a pergunta lá do início do vídeo. Vamos às conclusões. Primeiro, vamos ao projeto Big Data China, cujo maior objetivo é prover Washington dos dados mais inteligentes possíveis quando o assunto se tratar lá da China. Seu relacionamento com o resto do mundo, levando diversos profissionais a um estudo muito meticuloso e aprofundado para agregar as bases do conhecimento de dados sobre a China. Mas sabemos que a China é um lugar bastante complicado a esse trabalho e que tornar a China transparente para que decisões políticas mais acessíveis devam ser tomadas. Isso é muito necessário. Com isso, o mais novo centro de estudos de Stanford, o Stanford Center on China's Economy and Institutions, entrou em ação. Dentro de suas conclusões divulgadas em 11 de fevereiro de 2022, e que eles vão estar fazendo esses estudos, essas reuniões, essas palestras, pelo menos pelo que eles disseram nessa primeira, de 2 em 2 meses, para mostrar um pouco mais desse trabalho, eles podem dizer que as duas perguntas surgem bem pontuais. As pessoas que vivem na China têm sistemas de crenças? Também nos referimos a isso como ideologia. Então, o que queremos dizer com um sistema de crenças coerente? Consideremos dois fatores. Primeiro, as preferências das pessoas se agrupam de maneira previsível. A primeira descoberta é que existem pessoas na China urbana que têm crenças coerentes do sistema, que também pode se chamar de ideologia. Em linhas gerais, são agrupamentos de preferências de 3 domínios temáticos. Preferência na política, ou seja, no domínio político, preferências no domínio econômico e, em seguida, o nacionalismo. Esses basicamente significam que há pessoas vivendo na China que preferem instituições políticas e aquelas que preferem o controle mais autoritário ou o atual status quo político. Há também pessoas que preferem políticas de livre mercado, políticas de livre comércio e aquelas que gostam mais de intervenção na economia e talvez mais protecionismo. Há também pessoas que apoiam políticas mais nacionalistas, políticas estrangeiras mais agressivas e aqueles que não fazem. Os neutros. A segunda descoberta é que pessoas que têm visões mais politicamente liberais, elas são em médias mais propensos a apoiar políticas pró-mercado e se opor a políticas externas nacionalistas e agressivas. Mas essas são apenas médias. Existem ainda muitas pessoas que podem estar apoiando o atual sistema político da China ou o autoritarismo, mas favorecem políticas pró-mercado. Os entrevistados com níveis mais altos de renda e educação para manter pontos de vista politicamente liberais e pró-mercado. Eles também são menos propensos a ter visões nacionalistas, ou seja, quanto maior a renda, menos uma visão nacionalista dentro da própria China. Em uma pesquisa feita com universitários chineses, tanto estudando na China como aqueles que estudam nos Estados Unidos, se pode ver que os estudantes chineses que estudam nos Estados Unidos são, em média, mais politicamente liberais do que os das melhores universidades da China. Da mesma forma, agem economicamente falando, os estudantes chineses nos Estados Unidos estão na preferência de um mercado mais pró-livre do que os que estão lá na China. Em resumo, e levando em conta também políticas nacionalistas, estudantes universitários de universidades de ponta na China são muito mais nacionalistas do que os chineses que estudam nos Estados Unidos. Ou seja, aqueles que experimentaram, em média, uma economia politicamente mais liberal, pró-mercado e menos nacionalista do que aqueles que estão vivendo dentro de uma economia autoritarista lá na China.
Sobre pesquisas na China, é muito complexo, por exemplo, quão popular é o presidente Xi. A gente não tem como saber. Sabe por quê? Porque você não pode perguntar sobre líderes pelo nome na China. Dentro dos Estados Unidos, você sabe, toda semana há uma nova pesquisa sobre o presidente Biden, né? E os índices de aprovação. E não há nada equivalente disso lá na China, porque é visto como sendo muito sensível e simplesmente fora dos limites. Outras áreas sensíveis, como o Tibete, a política do governo em relação ao Taiwan, por exemplo, são vistos como sensíveis demais para perguntar. Em partes porque não poderia ser aprovado por autoridades locais e você precisa obter aprovação oficial para fazer pesquisas. Mas eles também são sensíveis às pessoas que o estão fazendo, os entrevistados. Eles podem simplesmente optar por não respondê-los, porque é simplesmente muito sensível e eles não querem, de forma alguma, se meter em dificuldades. Estou longe de problemas. Quero ficar longe de problemas. Esse é um pensamento muito coerente dentro da China, numa China autoritária. A web, a nossa famosa internet, apesar de controlada, sim, a internet é bastante controlada na China, ela é muito forte. Você já ouviu falar, por acaso, de Sina Weibo? O Sina Weibo é um serviço de microblogging chinês criado pela Sina Corporation, lançado em 14 de agosto de 2009. É uma das redes sociais mais populares na China. Ela tem uma base de usuários de 500 milhões de pessoas. É muita conversa online. E lá, muitos relatos e anedotas pessoais sobre as frustrações que os chineses internautas têm com a aparente arbitrariedade da censura. Então, aí de novo, realmente não me surpreende que seu apoio à liberdade de expressão, no sentido de menos desse tipo de censura arbitrária, mas dada a forte ênfase na retórica política chinesa sobre a estabilidade social como vital para a prosperidade, eu quero dizer, isso me surpreende, esse tipo de acesso à web. Sugere talvez que a memória coletiva de um trauma de estabilidade social da China desapareceu. E o que é realmente interessante. Um ponto interessante falado também é sobre um estudo de 2018 de Wefang, onde tem 5 surpresas. Uma, que a manifestação na Praça da Paz Celestial não foi um movimento democrático. Na verdade, ele foi anti-reforma. Porque é anti-inflação e desemprego. E a corrupção são esses provocadas por essa reforma. Esse tipo de tendência continua nos últimos 30 anos. Também tem sido muito consistente. Em segundo lugar, ele acha que o apoio do governo, o vermelho, tem sido consistentemente alto, melhor dizendo. Mais alto do que muitos outros países. E o terceiro, ele encontra que a confiança interpessoal é muito alta. E também, quarto, e que levou ao quinto, é o que? As pessoas pensam que a resposta do governo à sociedade, a demanda é alta. Por isso vemos todos esses protestos. Ele chamou de política ativismo. E essas tendências são muito mistas, mas de acordo com seus dados, tem sido muito consistente. Na China, temos o que chamamos de educação patriótica, de Xi Jinping. Ele tem como alvo o Ocidente negativo e universal, e valores e muitas outras questões. E também outro aspecto muito importante é o controle das informações. Tem sido muito bem sucedido para controlar a informação. Embora vejamos estudantes chineses ainda vêm para os Estados Unidos, mas a quantidade está sendo cada vez mais reduzida, é muito pequena. E o fluxo de informações foi realmente controlado. O WhatsApp chinês se chama WeChat. Para ter uma ideia, este evento do dia 11, ele foi divulgado entre algumas pessoas nesse WeChat. E a resposta das pessoas que elas não tinham permissão de entrar no site do evento. Xi Jinping se tornou um líder selecionado e um líder temeroso. Tem impedido qualquer um de falar com ele, não só sobre o básico de ideias liberais, mas qualquer coisa que falar sobre desacordo com o ponto dele será punido. Então,
Ninguém se atreve a dizer a verdade a ele, especialmente esses tipos de verdades. E ele se estabeleceu como um ditador. Então, nesse tipo de pergunta eu diria, embora vejamos essas tendências liberais, elas realmente não importam muito neste momento. Como disse o título, em silêncio. O que é silêncio? Média silenciosa privada. Seja, você estiver disposto a participar da política, você tem voz. Você não participará, você está em silêncio. Ou seja, você é de acordo com o regime, você tem voz para falar. Você não é de acordo com o regime, silêncio, para permanecer vivo. Isso parece óbvio. Você sabe que nem todos os 1,4 bilhão de cidadãos chineses pensam da mesma forma e nem são autômatos impensados que sofreram lavagem cerebral pelo Partido Comunista Chinês. Eles estão dispostos a expressar opiniões. Eles são muito experientes em encontrar espaço, mesmo que esteja encolhendo para o pensamento independente. E você sabe que mesmo embora eles possam ficar em silêncio em praça pública, eles ainda estão dispostos nesse tipo de pesquisas presenciais ou online para expressar algumas opiniões, onde pode, você sabe, discernir diferenças da linha do partido. Levando isso para, você sabe, uma hipotética crise militarizada, por exemplo, no Estreito de Taiwan, acho que precisamos ter cuidado para não ter muito mais do tipo dessa linha de base estável ou a falta de apoio para uma guerra. Porque você sabe, em um momento como o que aconteceria e como propaganda e mensagens dos cidadãos receberam sobre o que pessoas de fora estavam fazendo para potencialmente provocar um conflito, como isso moldaria o apoio público. É realmente uma grande e aberta questão. A posição final desse estudo seria: o regime está à beira do colapso ou da oposição da China? Aqui o consenso é não. Não. Esse não é o caso. Você pode ter uma opinião pública bastante diversa e o regime ainda pode se sentir relativamente seguro, embora eu tenha muito trabalho a fazer. Eles podem isso todos os dias com educação patriótica, como eu disse anteriormente, e outras maneiras também. Mas eles têm que prestar atenção nisso. Eles estão prestando atenção nisso. Ficamos por aqui e espero ter iluminado um pouco mais do quadro chinês e até uma próxima. Compartilhem, aquele joinha ao canal, comentem. É importante comentar para que eu saiba a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.